História 1. Sua vida como mãe solteira era um ato de equilíbrio, um malabarismo constante de trabalho, cuidados com as crianças e os raros momentos de tempo pessoal. Quando Alex entrou na minha vida, parecia uma lufada de ar fresco, uma chance de felicidade que eu não ousava sonhar. Eles eram gentis, atenciosos e maravilhosos com meu filho, Jamie. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhante. Nos conhecemos em uma cafeteria local, um balcão de apostas que floresceu em algo mais. Alex era novo na cidade, ansioso para recomeçar depois de uma série de problemas pessoais não especificados. Eu não perguntei, todos nós tivemos nossos passados, afinal. A presença trouxe risos e calor de volta para nossa casa, e Jamie os adorou. Parecia o destino, mas então o boato começou, sussurros abafados na escola, olhares de soslaio no supermercado. Disseram que Alex tinha um passado obscuro, envolto em suspeitas e sussurros de violência, alegações de assassinato nunca provadas, mas nunca totalmente descartadas. Ver meu coração se recusou a acreditar que esse não fosse o Alex que eu conhecia, a pessoa que se tornou minha rocha, meu parceiro em todos os sentidos. Confrontei Alex, precisando ouvir a verdade deles. A dor em seus olhos era palpável enquanto eles contavam a história de uma vida desvendada pela suspeita. Anos atrás, em outra cidade, um amigo próximo deles foi encontrado morto sob circunstâncias misteriosas. Alex foi a última pessoa vista com a vítima, tornando-os os principais suspeitos na investigação. Apesar da falta de evidências, as alegações por si só foram suficientes para destruir sua reputação, forçando-os a deixar tudo para trás em busca de um novo começo. Ouvindo Alex, eu vi o preço que isso tinha cobrado deles, o peso de serem marcados para sempre por uma acusação. Eles tinham vindo aqui em busca de um novo começo, uma chance de reconstruir longe dos sussurros e escadas. Mas meu choque inicial deu lugar à empatia. O Alex que eu conhecia era incapaz de tal violência, uma alma gentil que não nos mostrou nada além de amor e gentileza. Mas a dúvida é uma sombra persistente que se insinuou em meus pensamentos à noite, sussurrando e pintando cenários horríveis demais para entreter. Eu poderia realmente conhecer alguém. Estava colocando meu filho em risco com base em somente a fé. As suspeitas da comunidade se tornaram minhas, uma corrente oculta de medo na vida que estávamos construindo juntos. Em busca de paz de espírito, mergulhei no passado de Alex, contatando velhos conhecidos e juntando as peças da história de antes. O que eu descobri foi um conto de tragédia, não de malícia. O amigo de Alex estava preocupado. Sua morte era um culminar de demônios pessoais, em vez de jogo sujo. Alex tinha sido um bode expiatório conveniente, um estranho então, como eles eram agora. A realização trouxe clareza e, com ela, uma decisão. Escolhi ficar ao lado de Alex, para enfrentar os sussurros e julgar o julgamento como uma frente unida. O amor que aprendi não era apenas sobre os momentos fáceis, mas sobre encontrar força em adversidade, sobre acreditar em alguém quando o mundo se voltou contra eles. Conforme avançamos, os rumores eventualmente desapareceram no fundo, substituídos pelas realidades mundanas da vida. Nosso vínculo ficou mais forte, forjado no fogo da provação e da compreensão. Jamie prosperou, alheio às tempestades que uma vez ameaçaram. No final, nossa pequena família emergiu resiliente, um testemunho do poder do amor e do perdão. História 2. O fascínio do abandonado Marlbrook Asylum era irresistível para nós, um grupo de exploradores urbanos atraídos pelos esquecidos e cantos abandonados do mundo. Sua história foi marcada por contos de maus-tratos e ocorrências estranhas, um farol para aqueles como nós que buscam emoções nas sombras do passado. Armados com câmeras e lanternas, violamos seu perímetro sob o manto da noite, sem saber que essa exploração seria diferente de qualquer outra. O asilo pairava diante de nós, uma estrutura monolítica de beleza decadente e segredos sussurrados. Suas janelas, como os olhos dos esquecidos, olhavam para a escuridão, desafiando-nos a descobrir seus contos ocultos. Entramos por uma brecha na cerca de segurança, nossos passos ecoando na antecipação silenciosa da noite. Dentro, o ar estava espesso com o peso de histórias não ditas, as paredes descascando com camadas de desespero. Nós nos aventuramos mais fundo, atraídos pela atração magnética do desconhecido, onde as luzes perfuravam a escuridão,
revelando os restos de vidas que uma vez viveram dentro dessas paredes, camas abandonadas, pertences espalhados e a sensação opressiva de estar observado. Enquanto nos aprofundávamos no coração do asilo, um súbito sussurro varreu os corredores, um riso suave e invisível, ameaçador, ecoando nas paredes, um som sem fonte além das próprias sombras. Continuamos, descartando como os truques de uma mente ansiosa, até que o próprio edifício pareceu se voltar contra nós. Portas que antes estavam abertas se fecharam com força, nos prendendo em suas entranhas. Nossos esforços para refazer nossos passos eram fúteis. O layout torcido e transformado se tornava um labirinto projetado para confundir e confundir. O pânico começou a se instalar na percepção de que não estávamos sozinhos neste lugar de tristeza esquecida. O riso ficou mais alto, acompanhado pelo som de passos que não eram nossos. Sombras dançavam à nossa visão, figuras vislumbradas, mas nunca totalmente vistas. Estávamos sendo assombrados, perseguidos por algo que habita no asilo, algo que nunca havia deixado. Nossa unidade fraturada diante do medo, o grupo se fragmentando enquanto buscávamos nossa própria fuga. Foi nessa divisão que o asilo revelou seu verdadeiro horror. Um por um, fomos encontrados, não um pelo outro, mas pelos habitantes das sombras. Seu toque era frio, seus sussurros, uma cacofonia de loucura e desespero. Eu me encontrei sozinho, os gritos dos meus amigos, um eco distante. A realização surgiu em mim, uma verdade mais aterrorizante do que qualquer fantasma. O asilo estava vivo, alimentado pelas tragédias dentro de suas paredes, sustentado pelo medo daqueles que ousavam andar. Em um ato final de desespero, encontrei meu caminho para o telhado, as luzes da cidade, uma lembrança distante do mundo além. Quando o amanhecer quebrou, o aperto do asilo afrouxou, as portas destrancando como se me libertassem de seu abraço. Eu emergi, o único sobrevivente, mudado para sempre pela noite passada no coração de Marrubruck e Asylum. O destino dos meus amigos permanece um mistério. Grita uma melodia assustadora que me segue nos momentos de silêncio. Deixei o mundo da exploração urbana para trás, mas o asilo se recusa a me deixar. Está lá nos meus sonhos, uma sentinela silenciosa, uma lembrança da noite em que nos aventuramos na escuridão e nos encontramos perdidos nos ecos da história passada. História 3. Trabalhar no turno da noite no Hospital Saint Mary era como viver em um mundo diferente. Os corredores movimentados do dia davam lugar a um silêncio sombrio, pontuado apenas pelos bips suaves das máquinas e o murmúrio ocasional de pacientes acordando. Encontrei consolo na rotina. O silêncio me permitiu cuidar dos meus pacientes com um nível de intimidade que as horas do dia nunca proporcionaram. Mas essa tranquilidade foi quebrada quando um padrão de mortes inexplicáveis de pacientes começou a surgir, lançando uma sombra escura sobre minhas noites. Começou sutilmente, uma sensação de mal-estar que se apoderou de mim durante minhas rondas. Pacientes que estavam se recuperando mostraram sinais de melhora, de repente piorando, suas condições se deteriorando rapidamente até que fosse tarde demais. Oficialmente, esses foram contratempos infelizes, trágicos, mas não incomuns em um ambiente hospitalar. Mas a frequência desses incidentes começou a me atormentar, um sussurro no fundo da minha mente de que algo estava errado. O breakthrough veio em uma noite particularmente tranquila. A senhora Henderson, uma doce senhora idosa se recuperando de uma cirurgia, estava se saindo muito bem. Sua recuperação estava adiantada e havia rumores de que ela teria alta até o final da semana. Mas quando a examinei nas primeiras horas, encontrei-a lutando para respirar, seu rosto contorcido de angústia. A equipe de resposta rápida não conseguiu salvá-la e a causa da morte foi abafada. Um evento cardíaco repentino é um golpe não apenas para a equipe, mas para mim pessoalmente. A senhora Henderson me lembrou da minha própria, a voz sua morte inesperada deixou um peso pesado em meu coração. Rumores entre a equipe começaram a circular, sussurros de uma maldição ou má sorte atormentando nossa ala. Mas eu não conseguia aceitar as explicações sobrenaturais ou atribuir isso a mera coincidência. Comecei a prestar mais atenção, observando as semelhanças nos casos. O inexplicável declínio, mais importante, a equipe presente durante cada incidente. Foi quando notei o Dr. Harper, adição relativamente nova à nossa equipe noturna, carismático e querido, que rapidamente se tornou o favorito da equipe. Mas conforme eu juntava a linha do tempo, seus turnos se alinhavam perfeitamente com as mortes inesperadas. No começo, eu me repreendi por sequer considerar a possibilidade de o Dr. Harper estar envolvido. Um profissional respeitado,
dedicado aos seus pacientes. Mas a dúvida incômoda não me deixava. Uma noite, determinado a acabar com minhas suspeitas, decidi seguir o Dr. Harper mais de perto sob o pretexto de buscar seu conselho sobre cuidados ao paciente. Foi durante uma dessas observações que eu vislumbrei algo que me arrepiou até a morte. Na luz fraca do quarto de um paciente, vi o Dr. Harper administrar uma injeção. Suas ações eram muito deliberadas, muito definitivas. O paciente, o Sr. Jenkins, estava estável. Minutos após a visita do Dr. Harper, seus monitores começaram a emitir sinais de alerta de angústia. Relatei minhas observações para a administração do hospital. Meu coração pesava com o peso das minhas acusações. Uma investigação interna foi iniciada e o que eles descobriram foi horrível. Dr. Harper estava usando sua posição para conduzir uma forma distorcida de morte por misericórdia, escolhendo pacientes que ele acreditava estarem sofrendo desnecessariamente. Suas ações eram metódicas, calculadas para parecer complicações naturais. O hospital foi abalado pelo escândalo. A confiança em nossos cuidados foi destruída pelas ações de um homem. No rescaldo, eu lutei com minha própria culpa. Se eu tivesse sido mais vigilante, eu poderia tê-lo impedido antes. A administração elogiou minha coragem, me creditando por prevenir novas tragédias, mas os elogios pareciam vazios. Os danos aos nossos pacientes e suas famílias eram irreparáveis. O turno da noite nunca mais foi o mesmo depois disso. A sombra parecia mais escura, o silêncio opressivo. Fui transferido para o turno do dia não muito depois, buscando refúgio na luz e barulho. No entanto, os eventos daquelas noites me seguiram como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da escuridão que pode se esconder por trás de um sorriso amigável. História 4. O dia começou como qualquer outro neste painel de vidro fosco da Next Tech Solutions. Como engenheiro de software, meu mundo girava em torno de linhas de código, de depuração e a busca incessante pela inovação. O último projeto, uma plataforma de mídia social de ponta, prometia redefinir a interação digital. Eu estava orgulhoso do nosso trabalho, acreditando que estávamos criando algo que conectaria as pessoas de maneiras significativas. Mas esse orgulho se transformou em horror quando eu tropecei em algo profundamente perturbador, escondido nas profundezas de nossa base de código. Era uma anomalia, um programa de vigilância sofisticado, disfarçado tão habilmente entre milhares de linhas de código que era quase imperceptível. Esta não era apenas uma ferramenta para coletar métricas do usuário ou melhorar a experiência do usuário. Era projetada para espionar o usuário, coletando detalhes íntimos de suas vidas sem seu consentimento. A percepção me atingiu como um soco no estômago. Minha empresa, que se orgulhava da privacidade do usuário e dos padrões éticos, estava envolvida em algo sinistro. Eu cavei mais fundo, movido por uma mistura de curiosidade e pavor, e descobri que esse programa não era apenas um experimento desonesto que deu errado. Foi sistematicamente aprovado nos níveis mais altos, estava sendo usado para perseguir usuários, coletando informações por razões que eu ainda não conseguia entender. A descoberta foi esmagadora. Eu tinha que agir, mas sabia dos riscos. Denunciar poderia significar o fim da minha carreira, batalhas legais ou pior. Mas a ideia de ficar em silêncio, de ser cúmplice de tal violação de confiança, era insuportável. Compilei evidências, documentando tudo com cuidado meticuloso e procurei o conselho de um amigo de confiança fora da empresa. A reação deles confirmou meus medos. Isso era grande, potencialmente escandaloso. Eles pediram cautela, me alertando sobre até onde a empresa poderia ir para proteger seus segredos. Eu sabia que eles estavam certos. Histórias de denunciantes enfrentando intimidação, ação legal e ameaças pessoais passaram pela minha mente. Ainda assim, a alternativa, viver com a culpa de uma ação não tomada, não era uma opção. Decidi vazar a informação para um jornalista conhecido por sua integridade e trabalho em questões de privacidade. Foi um risco calculado, mas valeu a pena. A história estourou, enviando ondas de choque pela indústria de tecnologia e houve chamadas de indignação para responsabilização e um holofote sobre o lado negro da era digital. A resposta da empresa foram negações rápidas e previsíveis, seguidas de admissões de descuidos e promessas de investigações internas. Mas para mim, a precipitação foi imediata e pessoal. Minha identidade como a fonte do vazamento foi descoberta, levando à minha demissão e a uma série de ameaças legais destinadas a me silenciar. Vilipendiado por alguns, aclamado como um herói por outros, minha carreira em tecnologia acabou.
mas encontrei consolo na crença de que tinha feito a coisa certa. À medida que as batalhas legais se desenrolavam e o debate sobre privacidade digital se alastrava, percebi o verdadeiro custo das minhas ações. Mas mesmo diante da ruína pessoal e profissional, eu faria a mesma escolha novamente. O direito à privacidade, de viver sem o medo de ser observado, é um direito humano fundamental. No final, eu expus uma ameaça a esse direito. Ao fazer isso, encontrei um novo propósito. História 5. O término foi do tipo que te deixa vazio, questionando não apenas o relacionamento, mas seu próprio senso de identidade. Sam foi meu tudo por anos e então, de repente, eles não eram mais. Os motivos eram tão clichês quanto parecem, se distanciando, querendo coisas diferentes. O amor que uma vez queimou ferozmente entre nós reduziu-se a uma cinza fria. Tentei seguir em frente, preenchendo meus dias com amigos do trabalho e o lindo scroll das redes sociais, mas a ausência de Sam era um buraco enorme que nada poderia preencher. Começou algumas semanas após o término. Eu estava em nossa cafeteria favorita, aquela com as cadeiras incompatíveis e o duplo expresso forte que amávamos. Com o canto do olho, vislumbrei alguém que parecia exatamente com Sam. Mesma altura, mesmo cabelo, mesma postura. Meu coração pulou na garganta. Virei, pronto para gritar o nome deles, mas a multidão engoliu-os. Quando cheguei ao local onde estavam, não havia ninguém lá que nem remotamente se parecesse com meu ex. Atribuí isso a um pensamento positivo, meu cérebro pregando peças cruéis em mim. Mas isso continuou acontecendo, no supermercado, na biblioteca, até mesmo correndo no parque. Avistamentos fugazes de alguém que se movia como Sam, ia como Sam ou o tipo de roupa que Sam usaria. Cada avistamento era uma descarga de adrenalina, uma centelha de esperança irracional, rapidamente abafada pela realidade. Eu nunca cheguei perto o suficiente para confirmar que eram eles. Não importa o quão rápido eu tentasse perseguir essas aparições, elas sempre desaparecem antes que eu pudesse alcançá-las. Amigos me disseram que era normal, uma fase do processo de luto. Disseram que nossas mentes muitas vezes nos pregam peças em momentos de turbulência emocional, vendo o que mais desesperadamente queremos ver. Tentei acreditar neles, para me convencer de que estava tudo na minha cabeça. Mas os avistamentos se tornaram mais frequentes, mais perturbadores. Parecia que eu estava sendo assombrado pelo fantasma de Sam, um lembrete constante do que eu perdi. O ponto de virada veio uma noite, enquanto eu estava voltando do trabalho para casa. A rua estava quase deserta, a luz fraca projetava longas sombras na calçada à minha frente. Eu os vi novamente, Sam, ou alguém que tinha uma semelhança incrível, parado sob um poste de luz, olhando diretamente para mim. Meu coração parou. Isso não foi um vislumbre passageiro, nenhum truque de luz. Eles eram reais, tangíveis, tão perto que eu podia ver a expressão em seus rostos, uma mistura de tristeza e saudade que refletia meu eu. Acelerei meu passo, determinado a confrontar esse fantasma, para provar de uma vez por todas se era Sam ou apenas uma invenção da minha imaginação. Mas, quando me aproximei, eles se viraram e foram embora, derretendo-se nas sombras com uma familiaridade que me arrepiou até os ossos. Chamei o nome de Sam, mas quando virei a esquina onde eles desapareceram, me vi sozinho em uma rua vazia. Os encontros me deixaram abalado, questionando minha sanidade. Fiquei obcecado com a ideia de que Sam estava me seguindo, um pensamento tão reconfortante quanto era assustador. Era culpa, um desejo de encerramento ou algo mais sinistro. Eu não conseguia entender por que eles fariam isso, por que me atormentariam com sua presença apenas para desaparecer sempre que eu chegasse muito perto. Movido por uma mistura de desespero e determinação, decidi armar uma armadilha. Espalhei a notícia por meio de amigos em comum de que estaria em um bar específico em uma noite específica, esperando que a isca fosse forte demais para Sam resistir. A noite chegou e, com ela, uma tempestade de emoções. Esperei, examinando os rostos de cada cliente, procurando por aquela figura familiar. E então, lá estavam eles, parados na extremidade oposta do bar, me observando com uma intensidade que me tirou o fôlego. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, o mundo desapareceu, deixando nós dois em uma bolha de compartilhamento, história e dor. Abrimos caminho através da multidão. Meu coração batia forte a cada passo, me aproximando do confronto que eu tanto desejava quanto temia. Mas assim que cheguei ao local onde Sam estava, eles desapareceram, evaporando na noite como se nunca tivessem estado ali. Em seu lugar,
Encontrei um bilhete escrito na caligrafia inconfundível de Sam. Sinto muito, mas tudo o que eu puder. Não te encaro ainda, mas eu precisava te ver para saber que você está bem. Por favor, me perdoe. O bilhete era um pequeno conforto, uma evidência tangível de que eu não estava perdendo a cabeça. Sam estava lá, cuidando de mim, incapaz de deixar ir, assim como eu era incapaz de seguir em frente. Isso não trouxe encerramento, mas trouxe compreensão. Nós dois éramos fantasmas, assombrando os lugares que uma vez compartilhamos, incapazes de existir completamente em um mundo sem o outro. Com o tempo, a visão parou, a vida seguiu em frente, como tem um jeito de fazer. Eu encontrei novas rotinas, novas alegrias e novos amores, mas a lembrança daqueles encontros fantasmagóricos ficou comigo, uma lembrança agridoce do amor que compartilhamos e a dor de sua passagem. Sam sempre seria uma parte de mim, uma sombra pairando nos cantos do meu coração, um fantasma que só eu podia ver.